Eu ainda há bocado estava estava a almoçar e estava a ver o telejornal e já ontem houve alguém, um português que venceu os mundiais de atletismo e ele falou uma coisa muito parecida. E agora, hoje, foi um português também que venceu o medalha de ouro do triplo salto de atletismo. Sim. E as palavras dele, eu achei curioso, que foi: nós andamos anos, décadas para chegar aqui. E se a gente se puser a reparar, eles são um exemplo típico, os desportistas são um exemplo típico, vocês não conhecem nenhum desportista que tenha nascido campeão. Eles são campeões, têm as capacidades que têm, fazem aquilo que ninguém mais faz, porque treinam, praticam. E se vocês querem, se vocês olharem para vocês mesmos, vocês vão reparar que quando aprenderam a ler, por exemplo, vocês viram-se à rasca, ao princípio, a escrever. Para fazer uma bola redonda era um bocado de trabalho. Quando aprenderam a ler, durante muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês tinham que olhar para as palavras e juntar as letras. Depois, com o tempo, começaram só a juntar as palavras. E agora, curiosamente, vocês olham para um texto e vocês não juntam coisa nenhuma e leem. E com um bocado de treino fazem aquilo que os advogados fazem e outras pessoas fazem. Eu tenho um bocado dessa coisa também, que é a leitura cruzada. Com um bocado de treino, vocês nem as palavras juntam. Olham só para o texto, fazem assim e conseguem ler o que lá está com uma falha muito pequena em relação ao conteúdo. E isso faz com treino. O tato magnético, apesar de com o tempo vocês a gente vir aqui, à medida que fomos estudando, aprofundando o magnetismo e o espiritismo e estas duas coisas juntas, a gente vai perceber que o tato magnético tem muito mais de espiritual do que de físico. Mas quem o está a receber e a fazer é o físico. E também tem a sua parte física. E se o físico não estiver treinado, o resto também não treina. Nem funciona. O engraçado é que a gente quando nasceu, já nasceu com aptidão para respirar, para comer, até para andar de bicicleta, para conduzir carros. A gente nasceu com aptidão para isso tudo. Só não sabia que sabia. E o tato magnético é a mesma coisa. A gente, são sensações que nós temos de forma inata, mas que nunca valorizamos. E porque nunca lhes demos valor, aquilo para nós não existe. A gente às vezes, ao contrário, dar valor até desvalorizava. Estou aqui a sentir qualquer coisa. Isto não deve ser nada. Parece que quando vem a porta. A gente acaba por não valorizar coisas por isso não existem. Na realidade as coisas estão lá. Eu estive a falar com a fulana, coitada, ela está tão doente, mas olha, vindo lá com uma dor de cabeça desgraçada. Isto foi de me preocupar de estar com a coisa. A gente arranja desculpas para o tato magnético não existir. Porque no nosso conceito, no conceito ocidental, isso é uma coisa esotérica, é uma coisa ligada à religião, ligada a não sei o que, não sei quanto, isso é tudo uma treta. Foi o que nos meteram na cabeça, portanto, isso não existe. Não tem explicações para isso, portanto, isso não existe. Como se só existisse aquilo para o qual a gente tem explicações.
É verdade. Ainda ontem o meu marido disse assim, a esta hora, vamos ter a tocar campainha a esta hora. Deve ser a mãe da chama. Fui lá e era. Porque eu pensei, mas porque eu também pensei que a esta hora é impossível ser quem? Podia ser até um genro, o cara já lá teve de levar a mochila de um menino para outro dia, quando eles chegam, trazer aquele peso todo que vem até a minha casa. Não disse logo assim, acho que é bem assim. Fui lá e era. Pronto, já me pareceu. Era. Está todo bem. Agora você diz assim, Era filha. agora você diz assim, porque eu também pensei. Eu também pensei. Ok. Então, lá mais à frente vai falar sobre isso também lá, sobre eu também pensei. Porque a gente, mais uma vez, atribui à matéria, às coisas físicas, não há mais nada, tem que ser a matéria. Então quem pensa é o cérebro. Pois. Então depois a gente diz, eu também pensei, essa coisa de quem pensa o cérebro, ontem estava a pensar com os meus botões e achei curioso, a gente somos tão burros, tão imbecis. A gente nem sequer se questiona, quer dizer, a gente nem sequer se questiona. Porque se realmente o meu corpo, alguma parte do meu corpo pensasse ou fosse inteligente, isso significava que cada partícula do meu corpo era inteligente. Certo? Se o meu cérebro pensa, cada célula do meu cérebro tem que pensar. Cada átomo do meu cérebro tem que pensar. E se isso fosse assim, então o inteligente não era eu. Era a soma das inteligências todas. E que vamos pode dar razão, sem querer, ao lado espiritualista. As pedras são inteligentes, o resto é tudo inteligente. Isso não faz sentido nenhum, mas pronto, ultrapassando isso, você disse. Porque eu também pensei. Eu há bocado ia ir para me vestir e fui ao guarda-fatos para ver o guarda-fatos e quando cheguei ao guarda-fatos disse assim, ok, calças é que eu vou vestir. Pensei eu, que calças é que eu vou vestir. Depois parei assim, sim, estás a pensar isto porquê? Tu não, isso só estás a verbalizar o que já pensaste há bocado. Eu quando fui direito ao guarda-fatos estava a pensar em que roupa é que ia vestir. Só que estava a pensar sem pensar. Porque a questão de que roupa é que eu vou vestir foi levantada muito antes. Sequer de eu me dirigir ao guarda-fatos. Está a entender o que eu estou a dizer? Quando você pensou sobre o assunto já estava pensado. A resposta vem depois. Você só verbalizou o pensamento. Se calhar. Não é se calhar pense. Vamos começar a tomar atenção às nossas atitudes no dia a dia. Quando a gente gera a intenção de fazer uma coisa qualquer, é porque já sabe o que é que quer fazer, certo? Pois é. Quando eu tenho a intenção de fazer uma pergunta, é porque eu já sei o que é de perguntar. O que é que quero perguntar? Mas eu sei o que é que quero perguntar antes de pensar em fazer a pergunta sequer. Isto faz sentido? Eu acho que acontece comigo e acho que acontece com toda a gente. Só que a gente não se analisa, não se questiona, A realidade é que quando eu penso sobre uma coisa, a coisa já está pensada. Eu só estou a pôr o pensamento em termos físicos, em termos que eu possa manipular como ser físico. E tudo o que nos acontece vem de fora para dentro, não vem de dentro para fora. E o pensamento é uma delas, e o tato magnético é outra. O tato magnético é pensamento. Pronto. Eu não sei porque é que disse isto, porque é que comecei a dizer isto, mas pronto. Vamos então Vamos então.
Tá. A vida. Voltando atrás, resumindo aquilo que a gente viu na terça-feira. Estás bem, estás. Uma pessoa que já possui diagnóstico, certo? Sim. Que a gente já sabe o que é que vai ver. Vamos tentar sentir o problema no ponto onde a pessoa diz que está afetada. Depois vamos procurar um ou mais pontos onde tenhamos a mesma sensação do que ali. Depois vamos fazer ensaios e ver, tratando num ponto que não o da doença, ou tratando o ponto da doença e ver o que é que resulta, se há alguma alteração no ponto doente, se não há alteração no ponto doente. Podemos fazer isto com um doente de uma forma, tratar no ponto que ele se queixa e ver se o outro ponto também desaparece. A gente aqui pode fazer os ensaios que quiser. Pode e deve fazer os ensaios que quiser. Se houver mais que um ponto, ver se são todos afetados, por exemplo. Tentar ver. Tatear. Aproveite e confira todos os mais pontos, sempre disperse. Confira novamente os 2 pontos. Segunda situação. Examinar alguém que não possui diagnóstico. Alguém que não disse, não sabe o que é que tem, não sabe onde é que vem, e vamos proceder da mesma forma. Tentar fazer tato, tentar encontrar pontos relacionados ao que a gente acha que estão relacionados ao problema dessa pessoa. Certo? Questão que o Jacó põe aqui, se o paciente disser que o que sente é diferente do que você está a sentir, o que é que nós fazemos neste caso? Ai, dói-me o estômago aqui e tal, ou dói-me aqui no coração, mas eu estou a sentir aqui uma congestão aqui na anca. Qual deles é que a gente valoriza? O do paciente, o que o paciente disse, ou o que a gente está a sentir? Tratamos no que a gente está a sentir e depois vamos ao outro, onde ele se está a queixar. É uma boa técnica, uma boa estratégia. Eu trato aqui e vejo como é que o doente se sente. Se isto não resolver, vou procurar outros pontos, ou isto ou aquilo, ou se não resolver, vou tratar no ponto naquilo que o doente diz. Eu aqui queria chamar a atenção de uma coisa, e eu estou a referir isto, porque, e eu já vos tenho dito isso muitas vezes, vocês já me fizeram a mim, 3 de vocês, não sei o que foi tato magnético. Tu já fizeste mais que uma vez. A Márcia também. E não sei quem é que foi mais que fez. A Telvina também fez, mas não estava a referir, estava a falar de pessoas aqui recentemente. Ok. Até acho que foi a Manuela, não sei. Não, uma vez fiz e foi... eu disse, vou fazer rei, confia em mim. Você disse, confia em mim. Sim, pronto, mas também não vamos aí. O que eu... mas já fizeram outras pessoas.
Aliás, a gente, agora há pouco tempo, vocês fizeram uns aos outros, que eu pus aqui a fazer tato uns aos outros. Pronto. E curiosamente, houveram sensações que não coincidiam de uns para os outros. Você pode ter uma sensação, a Maria pode ter outra sensação, o João o António pode ter outro tipo de sensação. Assim, então está tudo errado, então afinal de contas, em que é que eu me fio? Quem é que está certo? Quem é que está a ter as sensações certas? E eu tenho-vos dito sempre que não há aí nada de errado. São percepções diferentes. Eu noutras coisas costumo utilizar e agora também vou utilizar aquela história do acidente. Quando há um acidente, ao acidentado, ao provoca o acidente, depois há as testemunhas. Se vocês forem perguntar a qualquer um deles, todos descrevem a coisa de uma forma diferente. E aqui põe-se um bocado a mesma coisa, quer dizer, o doente está a fazer passar a informação consoante ele tem. É a informação que ele tem. Eu, se for fazer tato, o meu tato vai ser feito consoante a informação que me está a ser passada. E a informação está-me a ser passada através de quê? Consoante a informação que eu consigo receber do doente, consoante a informação que eu consigo receber do mundo espiritual e consoante a informação que eu consigo receber de mim próprio. Portanto, o facto de eu estar a sentir ou uma coisa ou num local, ou seja o que for, que não corresponda àquilo que o doente está a dizer, ou que até outro magnetizador possa sentir, não significa de forma nenhuma que eu esteja errado. O que significa é que eu estou a receber a melhor informação para eu agir sobre aquele doente. Ao passo que a Maria pode ir lá ao secretário e receber outro tipo de informação que corresponde à melhor informação que a Maria tem para agir sobre aquele doente. Até porque mesmo as próprias características dos magnetizadores são diferentes. Portanto, a abordagem que cada magnetizador pode fazer perante um doente também pode ser diferente. Dá para entender isto? Não há tatos magnéticos certos nem errados. Quando lá à frente vocês perceberem qual é a mecânica do tato magnético, vocês vão perceber que não há errados. Inclusivamente, se nós passarmos agora para o campo espiritualista, vocês têm que ter consciência de que vocês estão a ser mentorados. Vocês têm um mentor. E esse mentor é responsável por tudo o que vocês fizerem de forma ignorante. Mas, curiosamente, o paciente também tem. Portanto, não pode haver desacordo de forma nenhuma, porque os mentores estão em acordo, de certeza. Estão-me a fazer entender? O que há é uma experiência diferente. A experiência que eu preciso de ter em relação àquilo é diferente da experiência que a Manuela precisa ter ou pode ter em relação ao mesmo assunto. Dá para perceber? Ok? Então, se o paciente disser que eu estou toda uma operação e eu disser que está aqui, está bem, pronto, ok. Não vou contrariá-lo. Ok? Vamos lá ver. Vamos tratar aqui a ver. O mais provável é que ele depois
diga assim, é engraçado, passou. Pronto, ok. Mas agora só por ficar de consciência a gente trata também um outro ponto, ou assim, se não. Mas é mais provável. Também pode acontecer que ele diga que não. É uma experiência que nós precisamos ter. E ok, vamos para o outro lado qualquer. Já ficamos a saber, no mínimo ficamos a saber que há aqui qualquer coisa que eu tenho que tentar procurar melhor, ver melhor, fazer melhor. Certo? Esta coisa do espelhamento, ele fala aqui de espelhamento, mas a gente um dia vai falar de espelhamento, porque eu isto não tem nada de errado, o espelhamento tal como ele faz está certo, mas não é, eu tenho uma opinião diferente sobre isto, portanto não vou estar a baralhar, mas sim, se alguém quiser fazer espelhamento pode fazer, ou se souber. A questão das pessoas de sensibilidade lenta, também já falámos, não, é muito mais do que as pessoas serem de sensibilidade lenta ou rápida, são as situações que são de sensibilidade lenta ou rápida. Aquela determinada situação é que pode ter um desfecho muito rápido ou um desfecho mais lento. Muito mais que as pessoas, apesar de, evidentemente, que há pessoas mais sensíveis e menos sensíveis, mas não, não é isso que provoca as reações, como ela diz aqui, de ir logo ao quarto de banho ou não ir logo ao quarto de banho. Não é a pessoa, é o estado da pessoa e o resultado da ação. Ser mais eficiente, menos eficiente, mais lenta, menos lenta. Ok? Ok? Depois disso, e vale agora para o exercício que a gente relembrou como com este, faça isto com outras pessoas. Para você ir percebendo essas mudanças. E observe bem, eu fiz aqui com a melhor intenção possível para lhe ajudar. Procure mais de um ponto. Mesmo que esses pontos não tenham interconexão. Porque isto vai refinando mais e mais o seu tato. Tudo bem? Faça uma pessoa que não tem diagnóstico, faça uma pessoa que tem diagnóstico, faça uma pessoa que não tem diagnóstico. Depois, uma coisa que eu me esqueci de falar, faça numa pessoa que tem diagnóstico e ignora o diagnóstico da pessoa. Isso é um treino muito bom e vocês vão ter que fazer isso. Eu estou com dor de ovário e o médico diz que é não sei que, não sei quantos, ou estou com... Ok, registra. Mas agora eu vou fazer tato, mas quando eu fizer tato, nem quero saber disso para nada. Faz conta que ela não disse nada. Porquê? Porque se eu for fazer tato tomando em atenção a informação que ela me deu, eu vou tendenciosamente dirigir a minha atenção para aquilo que ela me disse. Só de reparar que vocês chegam aqui, as pessoas que vocês já me viram tratar, as pessoas quando chegam e falam e dizem e etc, eu faço até mas depois quando chego ao fim eu ignoro tudo o que a pessoa disse, quer dizer, eu vou fazer, vou eu, e depois é que pego nas duas coisas e junto as duas coisas. Coincide, não coincide, vale, não vale, ajuda alguma coisa, não ajuda, percebem? Para não me deixar influenciar por que a pessoa disse. Sim, porque a pessoa até pode estar a dizer que dói ali, mas... E não sei nada disso. Ou o médico diz, o próprio médico vir até com o diagnóstico médico, é daqui ou daquele lado, não sei quantos, olha, você tem um... E afinal de contas, não ser. Isso é constante.
Você tem aqui pessoas que vocês conhecem que vêm com um diagnóstico de doença renal e têm problemas de fígado. Por exemplo. Portanto, a gente ignorar um bocadinho. Depois ele propõe que a gente faça isto com várias pessoas, que vá fazendo, e que não se fique só por um ponto, que vá procurar, isso eu também já tinha falado, procura outros pontos por aí adiante, certo? Então vamos avançar para a próxima etapa. Ok? Bloqueios, vazios, congestões, sucções e repulsões. A Manuela tinha muito, até tinha, e acho que toda a gente tem essa dúvida. Essa? Dúvida. Percebeu. Como é que eu identifico se é um bloqueio, se é um vazio, se é uma congestão, se é uma sucção, se é uma repulsão? Em primeiro lugar, vou repetir, para chegar a este ponto, é preciso treinar os anteriores. Ok? E demora tempo. Em alguns mais, noutros menos. Vamos ouvir. Vamos lá para os bloqueios. A gente encontra bloqueios muito simples. Simples. Como, por exemplo, aí nós temos aí vasos, um vaso com circulação sanguínea normal, uma já com alguns bloqueios transformando em trombos e outra aqui já uma trombose já tomando conta de tudo. Isso daqui são bloqueios. O que são bloqueios? Ausência de circulação. E normalmente você vai observar nos bloqueios, fluidicamente falando, que antes do ponto de bloqueio ou da zona de bloqueio, você vai ter um processo de circulação. E depois do bloqueio, você vai ver uma estagnação de circulação. Eu não estou falando só de sangue, não, eu estou falando de fluido. Então, eu encontrei aqui um ponto que eu não sei se é congestionamento ou se é bloqueio. Examina de trás para frente, ou do ponto, não de trás para frente, né? Do ponto de origem até aquele ponto, se está tudo fluindo bem. E examina depois se daquele ponto para baixo a fluência alterou. Por favor. Se a fluência alterou. Então, precisa ter esse tipo de percepção. Se você fez aqueles primeiros exercícios da primeira aula, você vai perceber se há uma continuidade ou se houve uma brusca mudança. Então, você tem um fluxo que aqui nesse ponto apontou que há uma desarmonia, um bloqueio, e a partir daqui você vê que isso mudou muito e às vezes mudou intensivamente. Isso é característica de bloqueio. Quando nós temos um bloqueio, na zona onde o bloqueio está, nós vamos sentir uma descompensação forte. Como é que nós sabemos se é um bloqueio? Porque, vulgarmente, se eu tiver aqui um bloqueio, se isto supostamente está a circular, e isto é fácil da gente ver, relativamente fácil. Eu tenho uma autoestrada. E tenho aqui um acidente. E tenho aqui o trânsito a fluir. Se o trânsito estiver a fluir aqui, e eu tiver aqui um bloqueio, inicialmente o que é que vai acontecer? Vai reduzir a circulação do tráfego, certo? Ou seja, isto vai provocar um acúmulo aqui e aqui
uma sensação de menos vazio, maior vazio. Certo? Certo. Mas nós estando lá com a mão, qual é a sensação de mais coisas para as outras? É isso? Essa sensação de umas coisas para as outras é o treino. Agora, o que eu vou sentir, de certeza absoluta, é que o impacto mais forte nesta zona, onde está a congestão. Aliás, o bloqueio implica que isto esteja mesmo bloqueado, que aqui o trânsito esteja mesmo cortado. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que antes do bloqueio eu vou sentir numa zona a acumulação do trânsito, ou seja, provavelmente eu, se for a fazer um tato, mesmo uma pessoa pouco sensível, vou sentir aqui, ok, tenho aqui uma coisa estranha. Aqui qualquer coisa fortemente estranha. Ok, então vamos para trás. Ok, aqui isto começa a aliviar, aqui está menos, certo? Aqui está menos congestionado, aqui está mais, até que aqui está muito. E depois, se eu andar para a frente, eu vou sentir aqui está muito, aqui não está nada. Está a entender? Antes da congestão, antes do bloqueio, eu vou sentir progressivamente o fluido a acumular-se. Ele quer passar para ali, mas não deixa. Portanto, vai ficar progressivamente ali uma zona de congestão. É a mesma zona de congestão. O tráfego vai ficar congestionado. É evidente que o que está aqui mais ao longe ainda não está muito congestionado. Vai ficando cada vez mais congestionado à medida que se aproxima do bloqueio. Isto no fundo, é uma mangueira. Estamos a falar de fluidos, é o que eu quero que vocês entendam. Isto são fluidos. São líquidos, gases, etc. Comportam-se como os líquidos, como os gases. Se eu devia ter aqui o sistema a circular, se o fluido devia estar a circular, certo? Esta analogia é ótima, é a analogia que toda a gente faz. Na realidade, isto não se passa assim, mas a gente pode agir como se fosse assim. Como se o fluido estivesse aqui a circular, ok? Se o fluido deveria estar aqui a circular, e se eu tenho aqui, ele apresenta isto a nível do sangue, é igual. Os fluidos que nós trabalhamos, as energias, entre aspas, acompanham o fluxo do sangue. Portanto, é igual. Podemos estar a olhar para o fluxo do sangue como olhamos para a nossa energia. Certo? Se deveria estar a circular, e se de repente eu tenho aqui um trombo, um coágulo, de repente, ou uma obstrução, ou uma placa esclerótica, há aqui qualquer coisa que obstrui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o sangue aqui continua a circular, certo? À medida que se vai aproximando daquela zona, a circulação vai parando. Certo? Já para a frente, o que vai acontecer é que eu não sinto sequer sangue nenhum. Porque ali está bloqueado. Portanto, a sensação que eu vou ter aqui, até chegar à zona do bloqueio, é uma sensação quase progressiva. Ok, aqui tenho fluido, aqui tenho fluido, aqui tenho fluido. Aqui está muito fluido aqui acumulado. E depois a seguir não tenho fluido nenhum. Olha, aqui não sinto nada. Está a entender, Manuela? Sim, estou a entender, porque eu entendo. A minha dúvida é o que é que eu vou sentir na minha mão ao passar aqui, o que é que eu vou sentir de diferente quando chegar aqui e tiver Comece por fazer os exercícios
do básico. E fazê-los. Circular aqui está preso. Manuela, cada um de nós tem sensações diferentes. Você pode ler 50 mil livros, está ali um livro extraordinário sobre isso, Mãos de Luz. Pode falar com 50 mil pessoas e, sim, há sensações que são mais comuns a uns e a outros. Algumas sensações são mais comuns à maior parte das pessoas. Mas todos nós temos sensações diferentes. As nossas sensações são individuais. Portanto, eu só vou saber quando for experimentando e treinando. Aliás, até porque há aqui uma outra coisa que eu não era para falar, mas coisas que eu vou falar, que é a questão espiritual. Mais uma vez. A maior parte do nosso estado magnético não é físico. Há uma parte do tato magnético que é física e que, sim senhor, eu posso sentir algum calor, posso sentir até um formigueiro, posso sentir pressão. O que eu sinto mais é pressão, é como se estivesse mesmo a apalpar. Há aqui qualquer coisa que eu estou aqui a apalpar, que é muito comum, é das coisas mais comuns, é o calor e a pressão. Posso sentir isso, que é uma sensação física, fisiológica. Agora, essa é a parte mais pequena do meu tato magnético. A parte que se desenvolve mais, ou onde eu vou conseguir, através do tato magnético, identificar exatamente o que é, ou o que não é, etc, etc, é processada entre mim, espírito, do terapeuta, espírito do doente e o pessoal que me está aqui a apoiar. Sim, exatamente. Entende? Portanto, não são sensações físicas. Agora, essa gente, e nós próprios, essa gente, quando digo essa gente, incluo-nos a mim próprio, a minha equipa e eu somos uma equipa. Vão se aproveitar de fragilidades minhas ou de capacidades minhas para fazer passar essa informação. A Maria tem um tato magnético muito particular. Maria, quando passa a mão, os dedos mexem, independentemente dela. Porquê é que os dedos dela mexem? Boa pergunta. Eu não queria avançar tão longe nisto, porque isto era para ser estudado noutras circunstâncias e com vocês todos aqui. De uma forma muito geral, os dedos dela mexem pela mesma razão que eu uno os meus dedos e eles às vezes abrem e outras vezes não abrem. E eu estou a fazer exatamente a mesma força. A pergunta é, quem é que controla o facto dos meus dedos abrirem ou não abrirem? E as companhias? Não, sou eu. Sou eu. Não sou eu que ando 24 horas por dia a controlar os meus músculos. O meu, eu. O eu. O meu, eu. O eu. Não sou eu, é o meu, eu. É o eu? Não, sou eu. Sou eu, meu, eu. Eu. Exatamente. Sou eu. Agora, essa foi a forma que eu arranjei de comunicar comigo. De passar por os pingos da chuva e de comunicar comigo. Entenda? Essa foi a forma que a Maria arranjou de comunicar com ela. E foi logo desde o início. Se você começar a treinar, vai haver uma forma
que você e a sua equipa vai arranjar de comunicar consigo. E você tem uma infinidade delas, até porque você tem capacidades que ninguém aqui tem. Está a entender? Agora, qual é a forma mais eficiente? Eu não sei. Isso vai competir a si e a sua equipa descobrir qual é a forma mais eficiente de vocês comunicarem. É como eu disse na terça-feira, quando o tio Matos caiu. Que isto são só Você é que tem que ir descobrindo e, por exemplo, aqui sente. Então, sente o formigueiro e vai você indo, dia após dia, tanto até, vai estudando por si própria. Então, mas aqui sinto de formigueiro, aqui sinto de quente, deixa-me estar de tossir. Você é que vai estudando por si própria. Isso só se dá com o treino. Você vai aprender a usar, você chama-lhe cérebro, chama-lhe mente, chama-lhe espírito, chama-lhe aquilo que quiser. Vai aprender a fazer uma coisa nova, como aprendeu a comer com o garfo e faca, com a colher primeiro. E metia a colher a todo lado. Como aprendeu a escrever, fazia tudo menos o que era certo. Vai aprender. Esse controle só é adquirido através da prática. Está-me a entender? Sim, eu estou a entender. Essa intuição vem depois. Isto corresponde a quê? Corresponde a outro. Mas primeiro você tem que ter o tato em si. E não vale a pena estar a fazer corresponder nada a nada. Porque o tato dela é o tato dela, o seu tato é o seu tato. Cada um de nós vai arranjar a sua forma, a sua estratégia de comunicar mais eficientemente. Não procure, porque isso não existe. A isto corresponde isto, a isto corresponde isto, a isto corresponde isto. Nós encarnados somos 10 bilhões e não há dois iguais. Costuma ser que nem às vezes Não há absolutamente nenhum dois iguais. Portanto, se não há dois iguais, podemos ter até sensações muito parecidas ou perspectivas do acidente muito próximas, por estarmos muito próximos, mas não é a mesma perspectiva. Ok? Portanto, primeiramente, há que começar a fazer, por isso é que eu pus ali aquele treinamento do João Caputo. Há que fazer esse que ninguém quer fazer. Esse treinamento de fazer com a bolinha, de estar lá, de tentar apanhar, tentar deitar para o chão. Isto é uma palermice, eu estou aqui a fazer nada. Isto está aqui a fazer. Se a gente não fizer isso, a gente nunca vai conseguir meter a colher à boca. Foi preciso deitar muita comida para o fogo. Ainda me rio hoje quando me lembro do meu Martim a começar a comer. É pinturar a pistola por toda a casa, quer dizer. E às vezes bate na boca e depois. Exatamente. Tantas vezes isso. Portanto, Em geral, Quantas vezes ele deu banho à minha mãe? eu era a vítima, porque era o que foi que eu dizia. Pronto. A vítima, quer dizer, Mas ele ainda fazia muitas vítimas. portanto, é esse o básico. A gente quer saltar etapas. Não há ninguém salta etapas no universo. Os espíritos superiores fartam de nos dizer isso. Isso faz parte do bom senso, da lógica, das leis. Não há salto de etapas. Nada no universo dá saltos. Portanto, se a gente quer chegar aqui, tem que passar por aqui. primeiro vai caminhar, depois andar. Andar e assim sucessivamente. O que determina se a gente vai conseguir, o que determina se a gente vai conseguir ou não, é unicamente uma coisa: a vontade de o fazer. A vontade genuína de o fazer. Eu quero aquilo. Melhor definição de fé que eu encontrei até aos dias de hoje, dada a Kardec. Está no Evangelho segundo o Espiritismo e diz: fé é a vontade de crer com a certeza de que se vai alcançar o objetivo desejado. Vontade.
vontade legítima, o desejo, o quero. E isso está no tato magnético, está no tratamento magnético, está em tudo, está na nossa vida. Em tudo. É isto que eu quero, isto vai acontecer. E vai acontecer. Regressando ao Cristo, tudo o que eu fiz, vós também podeis fazer. E muito mais. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias àquela montanha atira-te ao mar e ela atirar-se-ia. E eu não tenho o Cristo como mentiroso. Qualquer um de nós é capaz de mandar uma montanha atirar-se ao mar. A gente só não sabe, não desconhece que tem essa competência e nem sabe usá-la. E ainda bem em muitos sentidos. Como eu também não sabia que era capaz de andar a pé, em pé, como eu não sabia que era capaz de andar de bicicleta, como eu não sabia que era capaz de andar de motorizada, como eu não sabia que era capaz de andar de carro, e agora acho que se eu quiser até sou capaz de pilotar um jato. Andar de bicicleta é bastante difícil. Antes de se aprender, a gente quer montar nela e vai Até o sempre. seu eu diga, tem que me equilibrar, tem que praticar. Tudo é difícil para quem não sabe. E depois, aprendendo a andar de bicicleta, até com os olhos chatos, a gente... Tudo é difícil para quem não sabe. É uma coisa. A vontade e o foco. É para ali que eu quero ir. A vontade é esta, é para ali que eu quero ir. Foco. Como dizia a Filipe, 3 Fs. Foco, força e fé. Sendo que fé é a vontade de crer. Right? Congestões, bloqueios. Se está aqui bloqueado, é sinal que aqui há de ter pressão, há de ter muita pressão aqui. Se eu tenho aqui uma rolha a entupir, é sinal que isto está, de um lado tem muita pressão e do outro lado não tem pressão nenhuma. Portanto, quando eu for fazer tato magnético, o que é que eu vou sentir? Hei de sentir, seja qual for a minha sensação, hei de sentir que de um lado está muito congestionado, tem muita pressão, e que do outro lado não tem pressão nenhuma. Portanto, no meio está um bloqueio. Está em entupimento. Certo? Vamos voltar então ao tio Jacob. Vamos lá para os bloqueios. A gente encontra bloqueios muito simples. Como, por exemplo, aí nós temos aí vasos, um vaso com circulação sanguínea normal, uma já com alguns bloqueios transformando em trombos e outra aqui já uma trombose já tomando conta de tudo. Isso daqui são bloqueios. O que são bloqueios? Ausência de circulação. E normalmente você vai observar nos bloqueios, fluidicamente falando, que antes do ponto de bloqueio ou da zona de bloqueio, você vai ter um processo de circulação. E depois do bloqueio, você vai ver uma estagnação de circulação. Eu não estou falando só de sangue, não, eu estou falando de fluido. Então, eu encontrei aqui um ponto que eu não sei se é congestionamento ou se é bloqueio. Examina de trás para frente, ou do ponto, não de trás para frente, né? Do ponto de origem até aquele ponto, se está tudo fluindo bem. E examina depois se daquele ponto para baixo a fluência alterou. Por favor. Se a fluência alterou. Então, precisa ter esse tipo de percepção. Se você fez aqueles primeiros exercícios da primeira aula, você vai perceber se há uma continuidade ou se houve uma brusca mudança. Então, você tem um fluxo, que aqui nesse ponto apontou que há uma desarmonia, um bloqueio, e a partir daqui você vê que isso mudou muito, e às vezes mudou intensivamente. Isso é característica de bloqueio. A virtude do bloqueio é que você localiza ele, tanto pode ser em centro de força, como também pode ser em posições. E aí você pode ir tratar diretamente. O próximo caso
No próximo caso aqui, nós vamos ter um outro tipo de bloqueio, que é uma obstrução. Então, eu posso ter uma obstrução num NADES. O que é um NADES? São os canais que ligam centros vitais entre si. Então, o que acontece? Se eu tenho um NADES obstruído, ele pode gerar uma sucção de um outro ponto que não está obstruído. Por quê? Ele não pode ficar sem alimentação fluídica. Se eu tenho uma obstrução nádica pequena, essa sucção é pequena. Provavelmente eu não vou perceber no tato. Mas se eu tenho uma obstrução e os NADES começaram a ter que se recorrer de outras energias, você vai começar a sentir no bloqueio uma estrutura de sucção. E olhe bem, esse é o ponto de bloqueio. A sucção normalmente se dará no mais próximo centro vital. Pode ser ascendente ou descendente. Então, se você tem um bloqueio, uma outra forma de você ver se há pontos de sucção próximos. Porque se tiver pontos de sucção próximos, é sinal de que o bloqueio está atingindo o sistema análico. Isso poderá produzir congestionamento para trás, como também poderá provocar um vazio para frente, no caso, os bloqueios. Então, pode ser que você encontre um bloqueio, antes dele você vai terminar encontrando algum congestionamento, porque está vindo muita coisa para o fluxo, mas não está passando tanto. E aqui para frente, dependendo da estrutura do bloqueio, você vai ter um vazio. Então, você muitas vezes, numa única pesquisa mesmo, examine, não tenha pressa. Você pode, muitas vezes, num único paciente, você localizar nitidamente os 3 pontos. Congestionamento, bloqueio, vazio. As congestões, a gente normalmente tem como base o que a gente diz assim, eu estou com uma congestão porque eu comi muito, eu me empachei, eu estou assim. Ou seja, o nosso processo digestório, ele se complica aqui já a partir do estômago e, às vezes, até mesmo no trânsito para o duodeno, já começa isso aqui tudo a ficar complicado. E aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar esse estômago cheio, pesado, essa sensação de, não é de saciedade, é uma sensação de desconforto, e que depois, quando isso tudo entrar no sistema intestinal, isso vai complicar. E pode complicar de diversas formas. A gente tem um exemplo de congestão, que seria um concentrado, por exemplo, numa barragem. Então, aqui por trás dessa barragem que nós estamos vendo, existem grandes volumes de água. Então, isso aqui é uma congestão programada, para você ter o controle da vazão. Enquanto você tem o controle da vazão, você faz tudo na proporção do que você necessita. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes você pode encontrar um ambiente congestionado fluidicamente, mas isso não ser necessariamente ruim. É muito comum essa situação, muito comum no sistema digestório. Você está ou muito alimentado, não necessariamente só por volume, mas sobretudo por alimentos muito densos, e isso provocar certas congestões fluídicas. Um bloqueio é um entupimento. Um bloqueio é um entupimento, exatamente. Ele está a falar agora em congestão. Congestão e bloqueio. Um bloqueio implica que haja circulação que esteja entupida. Bloqueou. Uma congestão não tem forçosamente que aparecer quando há um sistema de circulação. A congestão, como ele mostrou há bocado, há congestão quando há uma zona onde há um acúmulo de fluido, exatamente. Está ali um acúmulo paralisado, parado, ok? Normalmente num bloqueio acaba por se formar uma congestão, certo?
Uma congestão será, por exemplo, no nosso estômago quando a comida fica parada. A comida fica parada porque não há, lá está, porque não há fluido, porque não há energia, entre aspas, ou está para lá, está parado, o trânsito está congestionado. Não quer dizer que não esteja, que esteja ali um caminhão a entupir ou que a estrada esteja cortada. Quer dizer que está a passar muito, muito devagarinho ali e fica ali tudo amontoado na zona. Ok? Frequentemente, um bloqueio acaba por gerar uma congestão. O pessoal começa a estacionar os carros para aqui, para acolá, para ali, e assim, andar por ali, fica por ali congestionado. Certo? Ele dá o exemplo aqui depois da barragem. É uma congestão forçada, mas voluntariamente. A gente faz a barragem, congestiona a água ali para depois a poder usar como quer, para depois acumular e libertar como quer. Está ali uma congestão. Eu parei isto para chamar a atenção de outra coisa, que foi o que ele estava ali a falar. Quando há uma congestão, a partir da congestão pode ser originado uma sucção. E isto é um bocado importante porque, número um, as pessoas quando começam a trabalhar em magnetismo, e a maior parte das pessoas quando continuam e para o resto da vida, trabalham, quando continuam, não andam mais para a frente, porque não tem nada de mal, é o que é, e começam a fazer trabalho, e o trabalho que fazem é muito baseado, muito sustentado nos centros de força. Eu próprio, quando comecei a dar magnetismo, e o vosso trabalho nesta altura é muito sustentado nos centros de força. O que é uma técnica, é uma forma não será a mais eficiente, mas é eficiente. Mas melhorar alguma coisa. Sim. Não, é eficiente. É eficiente. Não, haverá mais eficientes, sempre. Há sempre uma forma de a gente fazer melhor. Não é? Sempre. Ou de fazer, pelo menos, mais rápido, ou de fazer mais agora, ao trabalhar com base nos centros de força, isto que ele falou sente-se muito. O que ele tenta fazer passar é que eu tenho aqui os diversos centros de força. Ainda bem que está ali o bonequinho. Aquele Monteiro. Eu tenho aqui os diversos centros de força, tenho aqui o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, etc. Os principais centros de força. E o que ele tenta dizer é que, por exemplo, muitas vezes eu vejo aqui uma congestão no centro gástrico, vamos aqui simplificar, o centro gástrico está congestionado e eu vejo que nos centros mais próximos, nomeadamente neste caso no cardíaco e no esplênico, eu vou sentir uma sucção. Ou seja, este aqui está entupido, está ali parado, não sei o quê, e estes estão a sugar. Ok? E isso deve-se, segundo ele, por causa do entupimento de nádis, que seriam os canais que ligam os centros de força um ao outro. Ou seja, como este está ali todo, não há circulação, estes aqui têm tendência a compensar. E como estão a compensar, estão a aspirar demais. Esta é a ideia da mecânica que ele tenta expor, não está completamente certa, não está completamente errada. A única diferença é que isto não é feito através dos nádios. Este processo não vem através dos nádios. Os nádios são outra coisa. Isto vem através dos canais de acupuntura. Aqueles coisinhas que ali estão são o que liga os centros de força entre eles.
E sim, quando há obstrução ou bloqueio num canal da acupuntura, gera esse tipo de situações. Eu falava aqui de nadis, não são os nadis, são os canais da acupuntura, mas o efeito é o mesmo. Se este centro está ligado a este, ou ligado a este, ou isto ou aquilo, e se realmente há um entupimento, isso vai gerar um vazio na sucção e no outro um acumulamento. Exatamente. Então, isso aqui é uma congestão programada para você ter o controle da vazão. Enquanto você tem o controle da vazão, você faz tudo na proporção do que você necessita. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes você pode encontrar um ambiente congestionado fluidicamente, mas isso não ser necessariamente ruim. É muito comum essa situação, muito comum no sistema digestório. Você está ou muito alimentado, não necessariamente só por volume, mas sobretudo por alimentos muito densos, e isso provocar certas congestões fluídicas. Se você deixar que o sistema permita vazamento sob controle, menos mal. Mas quando a gente não controla, e isso vira um arrastamento agora fluídico, é como se fosse um rompimento de uma barragem, de uma barreira. Então, isso vem destruindo tudo que está pela frente. É o produto dos congestionamentos. Quando a gente tem uma pessoa com congestionamento nasal, ela fica praticamente só falando pela boca, porque o nariz também está obstruído. É desse jeito. Seja uma congestão nasal, né, gripe, rinocinusite, quaisquer dessas situações. Como é que a gente trabalharia uma rinocinusite? Bacana, né? Você vai sentir, vai perceber que aqui está tudo congestionado, e aí você vai poder simplesmente usar mecanismos de arrastamento, inclusive, para que tudo isso flua e saia. E os vazios? Os vazios são uma verdadeira caixinha de surpresas. Porque existem pelo menos 2 grandes tipos de vazios. Um tipo de vazio ali não tem nada, está precisando de energia. Se está precisando de energia, é porque em algum ponto impediu a passagem dessa energia. Esse é um primeiro problema. Então, você vai ter, por trás, anterior a um vazio, você vai ter alguém que está bloqueando, alguém que está desviando. Então, você tem um vazio. A outra situação do vazio é que é uma forma de você perceber um grande concentrado de energias. E aí, aqui eu coloquei o exemplo de um buraco negro. Então, um buraco negro é tido na estrutura cósmica como sendo um grande vazio. Mas aquele grande vazio dali é quem é o grande propulsor do crescimento, do surgimento de tudo que a gente tem pela frente. Então, o vazio, ele não é algo detestável, nem de causar temores. Porque ou ele está avisando que para trás tem um bloqueio, ou mesmo que seja uma congestão bloqueante, ou você está dizendo de que ali você está sob contenção um grande potencial energético, e aí causando esse vazio. Então, os vazios, eles podem esconder grandes potências que a gente não vai poder deixar passar de lado. Portanto, vazios, os orientais dizem que tudo nasce do vazio. E mesmo nós também dizemos que o que deu origem a isto foi o nada. Era o nada, depois houve uma explosão. E o que o Jacó está a dizer é que quando a gente sente um vazio, pode não ser preocupante, porque pode ser uma situação, um vazio pode gerar alguma coisa. Aliás, nos centros de força não são vazios, mas supostamente no centro seria um vazio, que está a gerar alguma coisa.
para não ficar preocupado por estar um vazio em determinada zona. Se eu sentir um vazio, o que eu tenho que é tentar perceber o que é que está à volta e o que é que... O que é que está a gerar? Se vocês virem o vídeo que eu vos pus antes, ou se é gerador, o que é que está a gerar, ou se esse vazio é gerador. O vídeo que eu vos pus antes, o Caputo fala de uma coisa que é muito interessante, que o Jacó, no primeiro, salvo que foi na primeira formação de tato magnético, também falou, e que é extremamente interessante, que é nós fazermos tato magnético sobre nós próprios. Eu também vos pus essa proposta aqui. Nós fazemos tato magnético sobre nós próprios. Eu, se tiver uma dor qualquer, tentar saber, ou se tiver uma coisa qualquer, tentar saber. Eu, se tiver o estômago inchado, ou mal disposto, ou isto ou aquilo, tentar perceber. Se o meu marido ou se eu não sei o que estiver mal disposto, eu posso ir lá, até mesmo sem ele perceber, ou sem tentar perceber. Isso ajuda-nos muito a conhecer as nossas sensações. Olha, então isto é uma congestão. Porque há coisas que são evidentes. Se tiver com o estômago, se estiver infartado, isso é uma congestão. Olha, até uma congestão é assim. Está a entender? Ok? O tato magnético à distância é uma possibilidade enorme. Você fez aquele exercício da cadeira, uma cadeira que não estava com a pessoa, e aí depois você fez de novo, colocando a pessoa agora na cadeira. Depois você magnetizou a cadeira na intenção de que estaria magnetizando uma pessoa na cadeira. E depois colocou a pessoa na cadeira, você fez esses exercícios. Se você fez e conseguiu, você está perfeito para fazer atendimento à distância. Tato magnético. Não é simples sempre. Devo lhe confessar. Porque se fosse simples, era a coisa mais comum do mundo. Muita gente me pede para fazer tato à distância. E eu não consigo fazer com todo mundo, tanto por conta de muita gente, e porque precisa de uma pré-condição, precisa estabelecer uma certa sintonia, tem que estar mais ou menos marcado o tempo e hora, mas a gente consegue. E se você está fazendo um atendimento à distância, então não é fortuito, você vai fazer um atendimento sequenciado, aí sim você tem que ter o tato magnético de qualquer jeito. Aí não tem outro senão. Sabe o que é que isso nos adverte? Que agora, durante a pandemia, muitos magnetizadores fizeram atendimentos à distância. Muitos. E aí você chega para esses magnetizadores e diz, mas eu não tenho tato magnético. Nina, não. Não venha com essa. Se você conseguiu fazer atendimento à distância, se você conseguiu movimentar fluidos à distância, se você conseguiu comprovar a manipulação dos fluidos à distância, e principalmente quando você tem retorno de patologias resolvidas, você tem tato magnético. Agora, talvez você não tinha prestado atenção ao que estava acontecendo. Então, tato magnético à distância é outra preciosidade muito grande. E quantas vezes a gente não resolveu, por exemplo, para indicar alguma solução, algum encaminhamento, simplesmente fazendo tato magnético à distância. Então, não vamos abrir mão dessa possibilidade. Tato magnético à distância. Se você, ele tem, está no site, se vocês quiserem lá, que é o Magnetismo e Covid-19. Ele, quando foi a Covid-19, ele lançou um e-book para ajudar o tratamento do Covid-19, com algumas técnicas, com algumas coisas à distância. E quem quiser trabalhar à distância, ou quem, acho que toda a gente, era bom que lesse pelo menos esse livrinho, tem lá coisas muito importantes. Ele agora aqui diz uma coisa muito interessante, se você conseguiu sentir fluidos à distância, manipular fluidos à distância, perceber que dava os resultados daquilo que fez à distância, etc, então você tem tato magnético à distância também. Pode não estar consciente dele e pode não ter treinado, pode não seguir, mas o tato magnético à distância está lá. Aliás,
Eu fiz alguma distância, como daqui para ali, numa cadeira para a outra. Aliás, Estava a vir a pessoa. isso não importa, é distância. Eu disse a distância. Eu não pus a mão. As pessoas que estão aqui, a Maria, há bocado estava a fazer um tratamento a 6 kg. As pessoas que estão aqui sentadas nesta cadeira, a maior parte das vezes, quando vão para lá, já levam praticamente o tratamento feito. Uma grande parte do tratamento feito. O processo é o mesmo, quer seja a 1 metro de distância, quer seja a 1 bilhão de quilómetros. Porque é igual e funciona exatamente igual. Quem é que consegue fazer? Toda a gente. Há coisas em que é mais eficiente até o tratamento à distância, há coisas em que é menos eficiente, há coisas, isso sim, há alguma oscilação. Mas toda a gente consegue fazer tratamento à distância. E para vocês, que até admitem a existência de espíritos, e admitem a possibilidade de nós também sermos espíritos, não digo que vocês acreditam que sejam, mas pelo menos admitem a possibilidade de até serem espíritos. Não deve fazer muita confusão que a gente o possa fazer. Um dia a gente vai explicar aqui, para A mais B, como é que isso funciona. Isto não deve fazer muita confusão como é que isso fazer. Portanto, a magnética à distância é possível. A única coisa que esta é a minha opinião, validada por quem me mentoriza, agora é engraçado, agora não sei qual é o termo. A única coisa que me pode impedir de fazer tanto a magnética à distância sou eu próprio. O Jacó diz que tem dificuldades em certas circunstâncias de fazer tantas vezes. Ok. Eu também fujo muitas vezes do trabalho à distância. Ok. Porque tem exigências diferentes, porque tem, e particularmente para a área em que eu atuo, muitas vezes não é tão eficiente. A presença de paciente na área em que eu atuo é muito importante. Mas não porque ele não funciona. Curiosamente, eu cada vez mais, o tipo de tato que eu tenho, cada vez mais, ele funciona até às vezes melhor à distância do que presencialmente. Do que presencialmente. Porque estamos a lidar com percepções subtis, com percepções transcendentais, como dizem. E se são com percepções subtis, então, se eu estiver a trabalhar na área subtil, é muito mais fácil de lidar com ela. Ok, e só para terminar... E quando eu falei ali, a gente testar as veias e testar os NADs, eu queria trazer aqui para vocês só essa lembrança. Aqui nós temos as grandes partes do sistema circulatório do corpo humano, tá? Então, nós temos aqui apontados o coração e também temos até aqui os rins, né? Mas aqui só para a gente ver um composto anatômico, né? Então, nós temos esse composto anatômico. Olha bem, aqui nós temos chamados de artérias, tudo isto que é vermelho, e nós temos as veias, tudo isto que é azul. Então, nós temos artérias e veias, o nosso sistema circulatório. E temos o coração e também temos os pulmões, óbvio. Mas, como não estamos em aula de anatomia, vamos lá. Vamos lá, isso aqui é que eu queria chamar a atenção de todos nós. A veia, vocês estão vendo aqui que elas fazem ligação com essa coloração azul. Então, as veias, elas levam o sangue ao coração. Então, tudo que é azul está trazendo o sangue para o coração.
E tudo que é artéria, que é a parte vermelha, ela está trazendo o sangue que passou pelo coração. Certo? O que é que a gente poderia, para treinar e chegar lá na frente, no NADES? Você treinar, ver. Então, aqui eu tenho uma artéria e aqui atrás eu tenho uma veia. Então, artérias e veias, elas estão praticamente juntas. Nas pernas, olha aqui nas coxas, elas estão praticamente confundidas uma com a outra. Então, se você já conseguiu, naqueles exercícios, descobrir os vasos, vasos são veias e artérias. Seu próximo exercício será agora você tentar detectar artérias e veias. O que é artéria, o que é veia no seu tato magnético. Se você conseguir identificar isso, aí já não falta praticamente mais nada para você identificar os NADs, ou seja, os canais de interligação entre os centros vitais. Então, veja como os exercícios eles vão se ampliando. E nessas ampliações, a gente vai chegando mais longe. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Começando de trás para a frente. Não. Ele há bocado falou nos exercícios da cadeira. Vocês já fizeram o exercício da cadeira? Com a pessoa sentada na cadeira. Não. Mas sem a pessoa, pois nós imaginamos a pessoa na cadeira, fazemos o tratamento como que a pessoa lá fez. Exatamente. E coloca a pessoa, volta a colocar a pessoa na cadeira. Se vocês começaram, você já fez? Não. Isso é treino. Eu não fichei a pessoa lá, claro, como pessoa lá já fiz. Isso é treino. Foi uma Isso é maneira de treino. treinar. Isso é treino. Vai a almofada. Isso é treino. Isso é treino e treina as duas coisas. O magnético treina os seus fluidos. Em relação. Já sei como é que é ser treinar à distância. Foi numa cadeira. Imagino que a pessoa está lá sentada e... Sim, mas é Sim, mas é esse mesmo. Mas é O isso. tratamento à distância. Imagino a pessoa lá sentada e fácil. O tratamento à distância é feito assim, Manuela. O tratamento à distância é feito assim. Imaginando a pessoa e fazendo o tratamento mentalmente. Mentalmente, eu uso as mãos e quase toda a gente usa. O Jacó usa porque isto é um atavismo nosso. Eu, quando faço isto com a mão, o comando que eu estou a dar é que isto seja a acontecer. E isso é o que conta.